Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, edição de número 242, que a gente grava nesta segunda-feira, dia 22 de junho. Já passamos mais ou menos de um terço da Copa do Mundo, Felipe Lobo, em termos de quantidade de jogos, né? Em termos temporais, ainda tem mais cerca de um mês de futebol rolando lá na América do Norte. A gente vai falar bastante sobre esse último fim de semana de futebol na Copa do Mundo, né? A gente não conversa desde sábado de manhã, quando a gente focou quase exclusivamente na vitória da seleção brasileira sobre o Haiti, e várias coisas aconteceram desde então, né? Japão e Holanda golearam seus adversários, a Alemanha garantiu sua classificação ao mata-mata da Copa do Mundo pela primeira vez desde que foi tetracampeão mundial. Cabo Verde surpreendeu de novo, a Turquia decepcionou de novo, a Espanha reencontrou os gols e Mohamed Salah liderou o Egito a sua primeira vitória em Copas do Mundo. Boa tarde, Felipe Lobo. Boa tarde, Bonsa, todos os nossos amigos e amigas. Foi legal ver a vitória do Egito, né? E uma das coisas que eu gostei de ver no jogo, depois na entrevista até o Salah ressaltou isso, Vancouver parecia Cairo, né? Porque o estádio estava vermelho, totalmente tomado por torcedores ou, enfim, simpatizantes ao Egito, mas tinha muito torcedor egípcio mesmo, ou descendente pelo menos, porque tinha tava muita pessoa com feições egípcias, né? Então dava para ver que teve um apoio bem massivo da torcida e Vancouver parecia tão estádio egípcio que eles estão vaiando sistematicamente a pausa para hidratação, né? Então é curioso também e legal que o Salah fez o gol, consegue a primeira vitória do Egito e vai jogar o mata-mata muito provavelmente, né? Tem boas chances de jogar o mata-mata, o que é muito legal, assim. Acho que dos times desse grupo, eu diria inclusive que o Egito e o Irã foi quem me encantou mais, quem fez mais. O Egito já devia ter ganhado da Bélgica no primeiro jogo, né? E o Irã ficou perto ali de ganhar da Bélgica também. Então eu torcerei para que esses dois avancem nas duas primeiras posições, porque primeiro que vai dar uma bagunçada boa, e segundo porque são os times que acho que jogaram melhor mesmo. Não foi a Nova Zelândia, né, que mais te encantou nesse grupo. Embora o Mas Chris assim, Wood tenha feito bom papel ali, né? Fez o seu não, papel, né? fez, e acho que a Nova Zelândia mostrou também, que vinha sendo falado, né, antes da Copa. Agora eles são um time de profissional, né? Um time de profissionais, um time mais competitivo. E realmente foi, né? Num, acho que um time pior do que o do Egito, tanto que o da Bélgica e tudo mais, mas competiu bem com o Egito, abriu o placar, complicou. E acho que basicamente nenhuma seleção nessa Copa do Mundo tem sido uma baba, né? Tem sido tipo, não merecia estar aqui. O que acho que eu ouvi alguns treinadores de seleções pequenas falando isso, né? Nós mostramos que merecíamos estar na Copa do Mundo e tudo mais, que eu imagino que seja um reflexo à crítica meio automática e também que nunca fez muito sentido, de que ampliar a Copa do Mundo para 48 seleções levaria equipes amadoras e que não tem condições de jogar a Copa. E eu tenho ressalvas à ampliação, eu não faria, mas não é por causa do nível técnico, né? Obviamente, tinha seleções fora da Copa do Mundo que tinham condições de estar na Copa do Mundo, né? Principalmente nos continentes asiático, africano. Ali sempre teve um pouquinho de times que mereceriam estar na Copa do Mundo se houvesse mais vagas. Até que na Europa a gente está vendo isso mais, assim, né? As últimas seleções que se classificaram não estão entregando muita coisa, não estão contribuindo muito para a Copa do Mundo. O Egito,
eu acho legal que o Egito esteja conseguindo ter a campanha que a gente esperava que tivesse em 2018, né? Quando o Egito chega para a Copa do Mundo pela primeira vez em muito tempo, com o Salah no auge, e pega um grupo teoricamente acessível, né? Era Uruguai, Arábia Saudita e Rússia. Então dava até para pensar no Egito se classificando, mas o Salah chega machucado depois da final da Champions League contra o Real Madrid e não consegue, perde o primeiro jogo, não consegue jogar no mesmo nível. Era um Egito que dependia mais, né, do Salah do que esse. Ele ainda é o craque, mas é um time mais forte no geral, né? Você tem o Marmouche, o Zico aparecendo bem, o Trezeguet tá por lá ainda, um time coletivamente mais forte, e o Salah tem conseguido ter esse papel de líder sem ser tão dependente sem o Egito ser tão dependente dele. Ele deu um gol, fez um gol, uma bela tabela com o Zico, né? Uma tabela bem clássica ali. O Zico pareceu o Roberto Firmino, recebendo a bola na área ali, ajeitando de calcanhar para o Salah bater. Depois cobrou o escanteio para o gol do Trezeguet, e o Egito, assim, nada impede que seja até líder do grupo, né? Acho que o Irã, dadas as circunstâncias, né, dadas as condições que foram obrigado a jogar a Copa do Mundo, tem feito um papel super honrado, não perdeu até agora, 2 empates. O legado de Carlos Queiroz vive na seleção iraniana, porque é uma retranca danada, mas o Egito tem tudo para ser primeiro lugar, provavelmente vai se classificar. No outro lado, acho que a Bélgica não exatamente decepciona, porque não sei se alguém esperava alguma coisa da Bélgica, mas faz uma Copa do Mundo fraquíssima, né? Assim, beleza, teve o Alizé Beiravandi, fez várias defesas, controlou o jogo contra o Irã, mas também acho que apresentou muito poucos argumentos ofensivos, assim, né? O De Bruyne cruzando para o Lukaku ali tentando ganhar a bola pelo alto, o Lukaku não está em plena forma, o De Bruyne não está em plena forma, e eles ainda são os dois mais talentosos da seleção, principalmente seu Doku, que ficou fora por causa de uma doença, e aí a Bélgica meio que só existe, né? E fez 2 jogos fraquinhos, e agora, acho que ainda vai se classificar, pega a Nova Zelândia na última rodada, imagino que vai ganhar, mas a ótima geração belga, né, Lobo, realmente acabou. Acho que a essa altura dá para dizer que, como eu vou repetir porque você escreveu muito bem, na ótima geração belga, agora é só belga, né? Só a Bélgica. Não tem nada demais, assim, e ao normal, faz parte, tem os 3 representantes aí que sobraram, né? Mas o time da Bélgica não mostrou grandes coisas ao longo desse ciclo, porque eu sei que teve muita zoeira na época da geração belga e tudo, mas eles mostravam algo, né? Tinha algo acontecendo ali, se via e acabou acontecendo mesmo. Até acho que demorou um pouco, né? Na época a gente falava que eles chegaram a não se classificar para a Euro de 2012, já tinha ali um time desenhado que parecia capaz, né? E não foi para a Euro, mas aí foi para a Copa. Aí na Copa cai para a Argentina ali de uma maneira um pouco apertada. E aí vai contra o Brasil, elimina o Brasil, que é o ápice, né? E poderia até, enfim, foi um jogo equilibrado com a França também, ali em 2018. Mas 2022 meio que já tinha enterrado essa geração, né? Ou pelo menos a ideia de que esse time ainda poderia ir longe e tal, né? Sobraram os caras que continuam na seleção, mas pelo menos 2 deles em condições físicas muito ruins, né? O Lukaku jogou quase nada na temporada e o De Bruyne ficou boa parte da temporada parado por lesão também. Então não era de se esperar grandes coisas mesmo. E até por isso, Bonsa, que eu acho que o Egito mostrou mais, porque a gente falava sobre o Egito ser um time muito duro, né, e muito defensivo ao longo do ciclo, né, e a gente viu isso na Copa Africana. Na Copa E, Africana foi bastante, né? Mas é, não tá e, jogando assim. então, e o que eu gostei é que o time se propôs a fazer algo diferente para essa Copa,
já no primeiro jogo, né? Teve uma postura diferente, uma estratégia diferente. Isso é bom porque me parecia um desperdício na Copa Africana você ter um time que tem o Salah, mesmo que não seja o Salah no auge da forma e tudo, mas é um nível de jogador que pouca gente tem e usar muito pouco, né? E agora é um time que tenta trabalhar mais as jogadas, eu acho que tem boas companhias ali para o Salah também. Mesmo que a Copa até agora do Marmouche não seja grande coisa, Nossa, não apareceu nada, né? mas ele tem potencial para jogar mais, né? Ele tá jogando muito pouco. Acho que o fim de temporada dele no City foi ruim também, né? Ele jogou pouco. Então, vamos ver como vai ser essa Copa, mas eu tô com a expectativa e eu tava vendo aquela projeção do The Athletic, que eu até acho melhor do que como seria se acabasse hoje, né? Porque é uma coisa estúpida, se acabasse hoje ia ter processo na FIFA. Mas o mais provável hoje, pelas possibilidades, está muito perto entre Egito e Bélgica para ficar ali, né, na primeira posição, mas o Egito hoje é favorito, com 61% para ficar na projeção deles, e a Bélgica, 22%. Aí a Bélgica é favorita para ser a segunda colocada, e existe uma boa chance do Irã ser terceiro colocado. Ainda acho que pode ser diferente, mas eu acho interessante essas projeções, porque é melhor do que como está hoje, porque alguns jogaram 2, outros jogaram 1, né? Então, lógico. Não. E aí, se acontecer isso, que é as possibilidades mais prováveis, se o Egito for o primeiro do grupo G, vai pegar o terceiro do grupo A, E, H, I ou J, que aí pode ser, hoje a possibilidade segundo aqui, a maior possibilidade seria a República Tcheca, né, a Tchequia. Pode ser a Coreia do Sul ou a Argélia também, que são possibilidades as próximas. Sim. Então seria interessante, porque é acessível para o Egito chegar, por exemplo, nas oitavas de final e eventualmente enfrentar os Estados Unidos, que estariam nessa chave aqui, né? Então, me parece uma projeção boa para o Egito, se o Egito conseguir ganhar esse grupo, né? O Fernando Andrade cita também que tinha umas tretas, né, dentro da seleção da Bélgica, e essa é uma questão também, né? A vibe da seleção da Bélgica parece horrível desde a última Copa do Mundo, né? A galera não parece muito feliz de estar por lá. Ele também cita caras como o Trossard, o Tielemans, e eles são coadjuvantes da seleção que deveriam estar assumindo papéis maiores, né, nesse momento, né? O Trossard é um cara que eu gosto muito, respeito bastante, porque ele sempre entrega, ele é muito regular, né, muito consistente no Arsenal, já era no Brighton, mas nessa Copa do Mundo ele não apareceu muito bem. O Doku, acho que era o jogador que chegava nessa Copa com mais status, né, para ser um dos líderes técnicos da Bélgica. Não jogou esse jogo contra o Irã, mas também não brilhou no primeiro. Mas ele também é um cara que acho que um pouquinho precisa de algumas situações um pouco específicas. É um cara de muita velocidade, né? Se você não dá campo para ele correr, não sei quanto que ele consegue produzir. Mas ele tem um pouco dessa responsabilidade. Mas no geral, isso aí da Bélgica. Eu não vou fazer live de Assassin's Creed depois dessa. Nem sou o Palpatine. Nada contra. Mas, quer dizer, bastante coisa contra o contra, né? Palpatine, tem que ter coisas contra, né? Mas tudo bem. O Doku tem esse rolê também que a mulher tá grávida, né? Então talvez no mata-mata ele só, tipo, vá lá ver o filho dele. Espero que valha a pena, né? Como diz o meme. Vamos passar para a Espanha, que reencontrou os gols contra a Arábia Saudita, que não é uma boa Arábia Saudita, né, Lobo? Assim, não é a melhor Arábia Saudita que já vimos. Mas a Espanha fez o que tinha que fazer e acho que é mais uma estabilização, né, da campanha, uma tranquilidade ali. Eu achei que a atuação contra Cabo Verde foi ok, não foi uma tragédia, né? A gente não pode, ao mesmo tempo, dizer que a Espanha não jogou nada e transformar o goleiro de Cabo Verde num herói, né? Uma das coisas tem que ser mentira. E contra a Arábia Saudita, as bolas entraram. Acho que o De La Fuente percebeu que não dá para jogar sem ponta, né?
Não só, lógico que o Yamal com certeza jogaria, se ele tiver em condições, mas ele também, em vez de Ferran Torres ou Gavi, ele colocou o Baena na esquerda, o Oyarzabal participou muito melhor, e a Espanha estabiliza aí sua campanha com uma goleada por 4-0 sobre a Arábia Saudita. Acho que esse jogo vai ficar para sempre lembrado como o jogo que o Yamal fez o primeiro gol, mas acho justo dar os louros pro Oyarzabal, né? Foi até o tema da newsletter que a gente mandou hoje, porque o Oyarzabal fez um primeiro jogo muito ruim, né? Ele virou um meme de ele não tocar na bola nos primeiros 30 minutos da Espanha, né? Contra Cabo Verde. E acho que a crítica é justa, porque uma das coisas que acho que incomodou muitas pessoas é porque ele ficou muito passivo em relação a isso, né? Quando alguém que é o centro do ataque não recebe a bola, especialmente sem o Lamine Yamal e o Nico Williams, que são dois jogadores muito magnéticos, né? Puxam muito a bola. Você tem que pedir a bola, né? Você tem que se colocar, busca o jogo no meio campo, enfim. Assim, se você tá 30 minutos sem tocar na bola, uma hora você tipo, só corre até a bola e fala, deixa eu tocar na bola, né? Você vem até o Rodri e fala, Você dá vai até aqui o essa rodo, porra, pode né? aqui, né? Tipo, você toma uma Uma atitude. atitude, né? Exatamente. E acho que esse jogo foi muito interessante pro Oyarzabal, porque pode ver que no primeiro gol, que é o gol do Lamine Yamal, ele faz o passe, né? Ele cai para a esquerda e faz aquele cruzamento com o triângulo, né? Ele cruzou meio no ponto futuro ali e o Yamal chega para fazer o gol e ele celebra muito o gol, né? O próprio Oyarzabal comemora muito porque eu acho que para ele foi importante para dar aquela injeção de confiança. E é importante lembrar disso porque a Espanha foi campeã da Euro com Morata de centroavante, né? E assim, a gente pode ter críticas ao Oyarzabal, e pode se fazer, mas ele é muito mais jogador que o Morata, especialmente hoje, né? Assim, talvez já fosse há muito tempo, mas hoje, assim, eu acho que foi uma melhora da Espanha, né? A Espanha tem um jogador muito melhor no seu centro de ataque. E eu vou fazer uma comparação aqui. São funções diferentes, tá? Não é exatamente a mesma coisa, mas eu acho que ele exerce um papel que é importante na Espanha, como é para o Matheus Cunha para o Brasil. E eu digo por quê. O Matheus Cunha não fica projetado dentro da área e sai da área para trabalhar, né? Na verdade, ele tem um posicionamento diferente. Mas a função que eu digo que eles se assemelham, a parte que eles se assemelham, é porque o Oyarzabal, quando ele vem fazer um papel ali mais de armação, ele abre espaço dentro da área, né? E mesmo nas diagonais, para tanto o Nico Williams quanto o Lamine Yamal fazerem o que eles fazem melhor, que é receber a bola nessas situações ali de 1 contra 1, ou então em posição que eles podem chutar no gol e finalizar. Porque se você não tem um grande finalizador, eu acho que faz mais sentido mesmo que você tenha alguém que gere jogo, né, que busque jogo, e por isso que a gente criticou no primeiro jogo, tem que buscar, né? Se você é um cara que busca o jogo para os pontas, você tem que buscar o jogo. E acho que ele faz isso bem e isso ajuda muito a Espanha a ser mais vertical, como a gente cobra que seja. E o Matheus Cunha tem um pouco esse papel, embora ele não fique projetado e dê um passo para trás, né? Acho que ele fica até mais recuado por padrão, mas ele ajuda a Rafinha e Vinícius Júnior. A Rafinha agora machucou, então talvez o Ryan ou quem entrar, terem esse espaço para entrar dentro da área, nessas inversões de bola. Então, quando o Vinícius faz a jogada pela ponta, entrar o Rafinha ou o Ryan pela área para fazer o gol, eventualmente até o próprio Matheus Cunha. Mas eu acho que eles têm essa similaridade. Como o Brasil também tem pontas muito bons, né? A gente tem pontas que geram gols e geram situações muito perigosas. Precisa acionar esses caras no melhor possível. E a Espanha precisa fazer isso. E a gente viu como eles sentem falta disso, porque o Nico Williams não tem um substituto, jogou ontem o Alex Baena, que melhora um pouco, mas ele é muito mais um armador, né, Bonsa? Muito menos um ponta de velocidade, de drible, de finalização.
E o Lamine Yamal continua Ele é sendo um mais cara, ponta que né? o Gavi, né? É, bem mais, né? Bem Ele é mais que mais o ponta Gavi, a que o gente falou, ele Gavi. é quase um volante no Barcelona, né? Ele É, joga muito mais recuado, né? Então, acho que melhorou a objetividade da Espanha, mas acho que foi importante para o Oyarzabal fazer esses gols e o Nico Williams ganhou uns minutinhos ali no segundo tempo para tentar ganhar um pouco de ritmo. Ele tá voltando de lesão ainda. Então, é. a Espanha com esses dois é um time. Sem eles é outro time, isso é muito claro, né? Então vai precisar que tanto É, o Oyarzabal faça o seu papel, quanto ter o Lamine Yamal e o Nico Williams, né? Assim, a diferença é muito gritante, né? assim, de certa maneira é óbvio, né, que um time sem o Nico Williams e o Lamine Yamal é pior do que como, né? São dois excelentes jogadores e o Lamine, para mim, é o melhor do mundo. Mas, assim, para a Espanha é especialmente complicado, porque se você não tem esses caras dando verticalidade, é muito fácil para ela entrar naquele tipo, vou ficar tocando bola e torcer para ela entrar em algum momento. Então é importante ter, se não for o Nico ou a Yamal, que tenha gente que dê essa objetividade para o time da Espanha, porque senão é o que aconteceu contra Cabo Verde e o que aconteceu em alguns momentos aí dos últimos 15 anos da seleção espanhola. Então precisa ter alguém para ter um alvozinho ali para sua posse de bola que consiga receber e tentar criar alguma coisa. A Espanha tem um bom elenco, né? Assim, no banco mesmo da Espanha você tem o Pino também que poderia entrar ali. Ele entrou no segundo tempo no lugar do Yamal. O próprio Merino, né, entrando ali como centroavante, se for necessário, tem uma presença diária. Acho que o Ferran Torres, como reserva do seu centroavante, é ok, não me incomoda tanto. O outro jogo desse grupo foi um jogaço, né, Lobo? Uruguai e Cabo Verde, que teve várias coisas ali acontecendo. O Cabo Verde abre o placar uma cobrança de falta, né? A pior barreira da história da Copa do Mundo. Tinha dois caras e eles, tipo, abriram e o Muslera. O chute nem foi no canto. E mesmo assim, tipo, o chute nem foi no canto, foi, tipo, no meio do gol. E o Muslera só, tipo, olhou a bola passar. Aí o Uruguai pressiona, consegue a virada, até meio de boa antes do primeiro tempo. Gol e uma assistência do Max Araújo, gol do Canóbio. Parecia que estava ali estabilizando o negócio para o Uruguai. Mas no segundo tempo, mais uma vez, mais um erro, né? Assim, não foi só o Muslera, mas também tinha o que. Não sei por que ele estava tão fora da área naquele momento. Mas também tem um passe errado do Matias Oliveira. E o Cabo Verde consegue marcar o segundo gol. Foi um jogo muito divertido, muito legal. A mãe do Vozinha estava nas arquibancadas, conseguiu ir ver o filho jogar. Luiz Soares estava por lá também, o Godin, essas figuras importantes da seleção uruguaia. O jogo foi divertido. Acho que mostrou duas coisas. Uma que realmente esse Uruguai não, assim, não passa uma confiança, né, de que pode chegar longe nessa Copa do Mundo. É um time bastante irregular, como a gente já vinha vendo antes da Copa começar. E Cabo Verde, que, assim, lógico que foi, em certo ponto, um acidente contra a Espanha. Se Cabo Verde joga 10 vezes contra a Espanha, acho que perde 8. Mas que é um time competitivo, de qualquer maneira, né? Não é que só encaixou ali um jogo em que se salvou, mas conseguiu competir. Depois de segurar a Espanha, conseguiu competir de peito aberto contra um campeão do mundo também. Então, é mais uma dessas provas, assim, de que todos os times dessa Copa do Mundo têm um nível pelo menos aceitável. Vamos lembrar, você escreveu também na newsletter, é, Cabo Verde não veio do nada, né? Não ganhou a vaga de presente. Veio de uma eliminatória. A gente sempre ressalta que a eliminatória africana é uma briga de foice no escuro. Então, assim, não dá para imaginar que Cabo Verde chegaria à Copa via eliminatórias africanas, classificando direto, sem ser repescagem, se não tivesse seus méritos também, né? É claro que não é uma seleção de peso, mas, enfim, conseguiu a classificação porque tem um time competitivo, estava chegando na Copa Africana de Nações, eventualmente bateria na Copa, né? Então, acho que também tem isso. Aliás, esse é um bom motivo. Eu vejo muita gente discutindo, Bonsa, por que a Copa do Mundo está tão melhor do que outras edições, né?
E apesar dos 48 times, que era uma preocupação sobre qualidade técnica e tudo mais. E a minha hipótese hoje é que a Copa aumentou onde deveria ter aumentado. Então, já tem time europeu demais, então aumentou pouco para a Europa. Acho que aumentou até mais do que precisava na América do Sul, mas na América do Sul é bastante competitivo. E aumentou na África, que foi de 5 para 9, aumentou na Ásia, onde algumas dessas seleções, como a Jordânia e o Uzbequistão, ficaram na repescagem, por exemplo, nas últimas edições, né? Chegaram a ficar perto, então o nível não era tão diferente do que foi, né? Porque o time que foi sofreu para ganhar desses times também. Então, o nível não era tão diferente. Se a gente pensar que na África tem Camarões e Nigéria fora da Copa ainda, né? Então, acho que mostra um pouco que tem uma competitividade ali. Acho que o único que destoa disso talvez sejam os times da CONCACAF, porque teve 3 classificados previamente, porque eram sedes da Copa. Isso, claro, dá uma distorcida. Se esses 3 precisassem passar pelas eliminatórias, a gente teria outros times ali, mas mesmo assim, Curaçao segurou Equador, né? Assim, Equador, tomou 7, né, da Alemanha, mas segurou o Equador, né? Que é da América do Sul, enfim. Então, também não acho que tem uma distorção tão grande assim. E eu acho que isso é positivo, mostra que talvez, assim, eu não gosto dos 48, por mais desse. Não acho que é só uma questão técnica, eu acho que a bagunça do regulamento, acho que tem jogo demais. Não, eu sei que parece, você tá reclamando que tem jogo demais, e a gente gosta, Copa tal. É bom, mas acho que se perde muito jogo aí, né? Assim, tirando a gente que é sim. maluco, a maior parte das pessoas não vai conseguir acompanhar tanto, tal. Então, eu acho que você dilui um pouco o efeito Copa, mas como competição tá sendo ótimo. Não, Eu tá não sendo duvido que ótimo. os caras imaginem que vai dar para aumentar para 64, porque, né, a galera já tá. É, isso aí só não dá, eu acho. Acho que eles vão tentar e vai ser pior ainda, né? Porque, assim, uma das minhas preocupações é essa mesma, de diluir a Copa do Mundo. A Copa do Mundo tem que ser especial e tem que ser tipo um momento ali em que você para e para tentar acompanhar todos os jogos o máximo possível. Acho que isso fica muito difícil quando tem 4 jogos por dia durante tipo 3 semanas. Tipo, não dá para você recusar todos os seus compromissos por tanto tempo, né? E durante 2 meses, e se você ampliar para 64, e talvez a Copa tenha que ser feita em 2 meses, ou em 45, 50, 55 dias. Aí é pior ainda, né? E eu acho que, tipo, eu preferiria muito mais fazer uma realocação de vagas da Europa para a Ásia e África do que ampliar para todo mundo ter mais. Mesmo da América do Sul, né, bom? Se você Mesmo tirar da América do uma ou Sul, duas vagas na América do Sul também, não vai sim. matar ninguém. E porque eu acho assim, que disputar a Copa do Mundo é algo já muito especial em si. Eu também não gosto de diluir isso, né? De tipo, não é assim, não é ruim que todo mundo tenha a chance de disputar a Copa do Mundo, ótimo, mas eu acho que tem que continuar sendo especial, né? E com 48 você já diminuiu isso um pouco, e se você leva para 64, mais ainda, né? 1/3 dos países do mundo vão estar disputando a Copa do Mundo todos os anos. Vai chegar uma hora que, tirando seleções realmente muito fracas, todo mundo já vai ter disputado uma Copa. E acho que legal que a gente chegue lá de uma maneira mais orgânica. Sem falar que, assim, 64, basicamente, você mata o futebol de seleções pelos 4 anos, né? Em muitos continentes, assim. Você acha que até na África você ainda vai ter uma eliminatória competitiva, mas acho que vai ser até menos. Mas na América do Sul, basicamente, não tem o que fazer. Não tem formato de eliminatória que torne interessante você. Porque imagino que ganharia mais uma ou duas vagas na América do Sul. Então, classificaria tipo 8 e uma para repescagem. Então, assim, não tem muito como fazer. Mas acho que das seleções mais fracas assim de cada continente, acho que as que não mostraram muita coisa até agora foram mais as asiáticas, né? Também acho que jogaram menos, mas assim, Jordânia, Uzbequistão, o Catar, que foi muito fraco nas 2 partidas que fez. Acho que ali é que tá meio mais, tipo, tá, mas as africanas estão brilhando, e como você disse, mesmo da CONCACAF, para passar para outro grupo, Curaçao precisava dar uma resposta, digamos assim, né? Porque eles
levaram a goleada da Alemanha na primeira rodada e pegou mal pro futebol de Curaçao. E assim, você olhava para os resultados de Curaçao e não era um desastre, assim. Não parecia um time que não era competitivo, né? Curaçao goleou o Haiti ano passado. Então você tem. Era difícil saber, como foi estranha essa goleada. E assim, também, o goleiro de Curaçao brilhou contra o Equador foi amplamente superior, mas o Curaçao competiu, né? Então não é um time que é automaticamente vencido. No lado do Equador foi um resultado muito decepcionante, porque o Equador chegava para essa Copa do Mundo com expectativas, né? 19 jogos sem perder, bons jogadores, jogadores que cresceram no último ciclo, né? Hincapié, Caicedo, Pacho, e não conseguiu, né? Ter essa vitória, não faz uma boa Copa do Mundo até agora. O Ener Valencia não teve o seu dia mais brilhante, né? E acho que é uma questão também, acho que o Equador ainda depender do Valencia como camisa 9. Acho que o ataque. Assim, se você junta a seleção do Equador com a da Colômbia, você tem tipo uma candidata ao título, né? Porque você pega o ataque da Colômbia e coloca a defesa do Equador e pronto, é só isso que você precisa. Mas é um elenco também um pouquinho desequilibrado aí. E acabou sendo um dia ótimo para a Alemanha, né? Porque não só eles conseguiram uma virada espetacular contra a Costa do Marfim, com 2 gols do Undav saindo do banco de reservas. Undav, 9 gols em 8 jogos pela seleção alemã, nos últimos 8, né? Como também Curaçao mostrou que não foi tão fácil assim golear por 7-1. Então a Alemanha saiu dessa dobradinha de jogos bem mais satisfeita do que entrou. E depois de eliminações precoces em 2018 e 2022, a Alemanha já está garantida no mata-mata. E, Lobo, eu não sei se a Alemanha é boa, mas não parece ser ruim. E isso na Copa do Mundo já é um problemaço, né? A Alemanha, eu acho que tem um potencial muito maior do que o futebol que mostrou até agora, né? Aliás, em todo o ciclo, né? Se a gente pensar, eu gosto de lembrar que em 2024, na Euro, a Alemanha estava jogando muita bola na Euro, né? Depois da Euro, não conseguiu manter o nível, sofreu, teve altos e baixos. Mas na Eurocopa, jogou muita bola, a gente até discutia se era quem era o melhor time da Euro, né? Até a Alemanha e a Espanha se enfrentarem, e a Espanha levou a melhor. Então, eu acho que tem um potencial ali adormecido, digamos, na seleção alemã. E um dos pontos que é o centroavante, né? Que é uma discussão que foi também durante o ciclo. Muita gente defendia que o Voltemade tivesse mais minutos, né? É um jogador de um estilo diferente, embora ele seja um grandalhão, ele é um cara de gerar jogo, né? Na base ele jogava até de 10 às vezes, né? Ele era um meia atacante, não necessariamente um centroavante. Então, e justamente por isso muita gente defendia que talvez ele gerasse esse jogo, né? Na Alemanha, se associasse mais. E o que a gente está vendo é o Undave atropelando, né? Assim, ele entra em campo, ele gera jogo, porque ele não é um cara paradão, até porque ele não é grandalhão, né? Muito pelo contrário, mas ele finaliza bem, se posiciona bem, aparece bem e meio que salvou a Alemanha ali no momento que quase tomou o segundo gol, né? O Costa do Marfim perdeu uma chance claríssima com a Dinga, é um gol que normalmente não pode ser perdido. Esse é o tipo de lance, assim, quando a gente fala sobre camisa e tal, ninguém acha que a camisa joga sozinha, né? As coisas são uma bobagem. Mas contra a Alemanha é bom você matar o jogo, né? Assim, se você tem a chance, você mata o jogo, porque os alemães vão acreditar que eles vão empatar e vão virar o jogo, né? Então é bom que você consiga fazer isso. Eu acho que esse é até um bom exemplo que, assim, talvez um time mais tarimbado conseguisse matar o jogo antes. Eu acho que ele é uma seleção perigosa. Eu acho que ninguém descarta a Alemanha assim como vai ser uma vergonha, mas não estava entre os favoritos e tem razão para isso, né? Não foi tirado do nada. A Alemanha é uma seleção
grande e tal, eu acho que é a das maiores, inclusive uma das maiores, mas tinha motivos para não ser considerada a favorita. Eu acho que tem um problema ali que o Musiala não está se encaixando tão bem, o Kai Havertz talvez vá fazer a função que ele tem de verdade, né? Quando o Undav entrou, ele recuou para ser o meia, e eu acho que ele jogou melhor assim. A Alemanha, como você também já falou, a gente falou em outros programas, a Alemanha é uma das poucas seleções que tem camisas 10 para escolher assim a rodo, né? Você tem que escolher onde que os caras vão jogar, e você tem o Wirtz, você tem o Musiala, você tem o Kai Havertz, e você tem até o Voltemade, se você considerar que na base ele fazia isso também. Então, é um pouco... talvez seja uma solução simples que o Nagelsmann não queria adotar, e acho que tem um pouquinho de birra do Nagelsmann, porque o Undav deu aquelas declarações bem jogador dos anos 90, né? Em março, antes dos amistosos, ele despontou tarde, né? Para o futebol alemão, assim como jogador selecionável. Ele não é jovem, né? E ele falou em março que 29. ele achava que ele tinha que ser titular. E o Nagelsmann ficou puto, né? Assim, basicamente é essa a história. E ele falou isso antes do jogo. Durante o jogo, ele entrou e fez o gol. E o Nagelsmann, na coletiva, para minimizar, falou: eu achei que ele participou pouco do jogo e se ele tivesse começado o jogo, provavelmente ele não faria o gol. O que é uma coisa que normalmente os técnicos não falariam publicamente, né? Então, me parece que ele foi um pouco birrento, assim. O Undav foi um pouco Renato Gaúcho, Romário, Túlio nessa. Talvez tenha sido, assim, de falar, eu tenho que ser titular aqui, eu acho que eu tenho que ser titular. Você tá falando da Alemanha, uma camisa pesada, não é assim, né? Mas, mas ele tá entrando e fazendo gol, né? Então, assim, é meio que... O que você vai fazer, né? Se o cara tá fazendo gol, entrou contra o Curaçao e fez gol, mas aí todo mundo, mas Curaçao, qualquer um que entrasse fazia o gol, mas aí ele entrou num jogo difícil e fez os 2 gols. Então, eu acho que a Alemanha tem um potencial de se acertar. Eu acho que a Alemanha tá muito perto do Brasil, Bonsa. Tem Também jogadores, acho. tem potencial, tem um técnico, e se encaixar, vai ser perigoso. Eu colocava a Alemanha antes do começo da Copa do Mundo no mesmo patamar do Brasil, ali entre a sexta e a oitava seleção mais forte. E acho que o desempenho nas duas primeiras rodadas da Alemanha e da Holanda, que a gente vai falar daqui a pouco, foram melhores do que o do Brasil, né? Então, nesse momento, coloco um pouco à frente. Acho que o que tem de coisas boas da seleção da Alemanha, além do Undav, é o Nimecha, né? Que tá jogando muito bem ali no meio campo, no lado do Pavlovic. Foi fazendo a do Kimmich, né? Que tá fazendo a do Stanisic. O Kimmich foi para a lateral direita, né? Então precisava de mais um volante ali para jogar ao lado do Pavlovic. E o Nimecha E tá era uma jogando das muito bem grandes nisso. discussões, né, Bonsa, na Alemanha, sobre quem vai jogar ali no meio-campo, né? Sim. E o Nagelsmann basicamente abriu mão de ponta, né? Levou muito pouco ponta. Tem o Sané, que tá jogando como titular. Tem o Liulin, que é o camisa 9 da seleção e que entra ali no segundo tempo. O Maxi Bayer, que joga mais ou menos de ponta, mas no geral é um time que depende bastante desses camisas 10 que você citou. A carreira do Undav é fascinante, né? Porque o Undav, ele em 2020 ainda estava na terceira divisão alemã. Ele tinha 24 anos e ainda estava na terceira divisão. E quando você olha para o cara de 24 anos da terceira divisão, é tipo, tá, ele é um jogador de terceira divisão, né? Assim, como que ele ainda não saiu de lá, foi para um clube, mas ele tem potencial mesmo. E aí ele vai para a União Saint-Gilloise, explode, né? Faz 42 gols em 2 temporadas na Bélgica, né? Uma na segunda divisão, uma na primeira. E depois ele vai para o Brighton, que é do mesmo grupo, inclusive. E ele. E o Brighton até já citei, né? Ele tem um esquema meio Darwin, assim, com seus jovens. Assim. É tipo, se você consegue entrar no time, você consegue entrar no time. Se você não consegue, você não joga. Tipo, não tem muito jeito, assim. É assim que eles conseguem desenvolver esses jogadores, né? E ele não teve espaço, e aí ele sai para o Stuttgart e foi vice-artilheiro da última temporada da Bundesliga, né? Só ficou atrás do Harry Kane. Então ele apareceu aí. Seleções do tamanho da Alemanha tem isso, né? Assim, um jogador pode aparecer de um ciclo para o outro, de repente, e ter um papel importante. E ele está tendo.
O Nagelsmann disse depois do jogo que ótimo os gols, mas eu não quero atrapalhar o ritmo dele, né? Ele tá entrando bem nos jogos, então se entrar como titular é diferente de entrar nos jogos, e por enquanto tá funcionando. Então, não sei se. Mas ele mencionou que pode ser que ele seja titular. A Alemanha não joga para nada na última rodada, já está garantido em primeiro lugar, inclusive. Então pode ser que ele entre ali para. Foi titular, enfim. Tem um pouco disso. Vamos passar para um outro grupo, Lobo, que tem interesse para a seleção brasileira, que é o grupo da Holanda, né, e do Japão. Eu não sei quantas pessoas no planeta. Bom, no planeta não, né? Porque os horários são diferentes, né? Mas no Brasil ficou acordado até 1 hora da manhã para ver o Japão golear a Tunísia, mas o Japão goleou a Tunísia. E algumas horas depois, né, na tarde de sábado, um jogo bem divertido também, né? Holanda e Suécia, quase todo jogo tem sido bom nessa Copa do Mundo, e esse foi um dos melhores, porque foi 5-1, mas poderia ter sido 5-3, né, digamos assim, porque a Suécia jogou bem até o jogo. Teve, claro, vários problemas defensivos, principalmente no primeiro quarto, porque esse foi um dos jogos em que acho que ficou mais clara a influência da pausa de hidratação. A Holanda estava atropelando a Suécia nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo. Tem a pausa e a Suécia volta atropelando a Holanda depois. Então foi muito claro o que aconteceu, mas a Suécia não consegue nem descontar, né? Depois nessa segunda metade da etapa final. E aí no começo do segundo tempo a Holanda atropela de novo, faz mais 2 gols, os 2 do Gakpo. O Kaman tinha entrado com o Brian Bobb como centroavante, passando o Malen para a direita, tirou o Summerville, depois o Summerville entra no intervalo e lidera também os gols da Holanda no segundo tempo, recebe até assistência de Memphis Depay para fazer o quinto. A Holanda teve principalmente o Gyökeres ativo nesse jogo, bem mais do que o Isaac dá o passe para o gol do Elanga, mas no geral o Gyökeres foi bem mais participativo, exigiu bem mais do Verbruggen do que o Isaac. O negócio do ataque da Holanda é que assim, é meio que quase todo mundo a mesma coisa, então é muito em questão de quem está em melhor fase, quem está melhor na partida, quais características que você quer. O Coman usou o Brobb, um cara mais de força física, e funcionou. Ele faz um pivô para o primeiro gol, ele teve presença de área, então isso foi uma boa decisão do técnico da Holanda nessa partida. E no outro jogo, né, o jogo do Japão, e eu junto os dois, né, porque são os dois mais prováveis adversários do Brasil. O Japão jogou sem o Kubo, né, nessa partida, se eu não me engano, mas ainda assim teve uma produção ofensiva, teve o Ueda fazendo 2 gols, teve o Kamada jogando bem, teve vários argumentos ofensivos, mesmo bastante desfalcada, né? Tava sem o Kubo nessa, mas tá sem o Minamino, tá sem o Mitoma, perdeu o Wendel do jogo antes da Copa do Mundo. Mesmo desfalcado, o Japão tá fazendo uma grande Copa do Mundo, e acho que o Japão é um pouco, se eu for tirar uma história dessa Copa do Mundo até agora, é a evolução não exatamente evolução, mas a força das melhores seleções asiáticas e africanas. Eu acho que está assim, num patamar acima do que a gente via em outras Copas do Mundo, e eles têm totais possibilidades de chegar bem longe nessa Copa. Eles estão comprovando isso, né? Porque em várias Copas, às vezes, a gente fala, pode ser que essa seja a vez da África, pode ser que seja a vez da Ásia, e aí chega na Copa e fica meio um bom momento aqui, outro ali. Mas o Japão está fazendo uma Copa do Mundo impecável, algumas seleções africanas também, e acho que isso, para mim, é o principal destaque da Copa até agora. Eu acho que o Japão, que a gente já falava antes da Copa começar, que talvez tinha feito o melhor ciclo depois fora de América do Sul e Europa, começou muito bem, empatou o primeiro jogo, jogando bem, né? Acho que a Holanda jogou um pouquinho melhor, e aí pegou a Tunísia e goleou. A Tunísia bem fraca nessa Copa do Mundo, né? Uma bagunça completa, mas o Japão fez o que tinha que fazer, e acho que no geral o desempenho do Japão é o que oferece mais promessa.
Eu até vou pegar uma fala do jogador da Tunísia sobre o Japão, porque eu acho que se explica um pouco por que o Japão está nesse nível. Ele estava reclamando que a federação demitiu o técnico anterior um pouco mais de um mês antes da Copa. O Sabri Lamouchi entrou para ser o treinador e mudou muita coisa. Ele falou que não dá para mudar tanta coisa em cima da hora. Depois demitiu o técnico durante o campeonato, depois do primeiro jogo. E ele falou: a gente tem que olhar para o que o Japão faz. O Japão tem um projeto sólido que tem um treinador há 4 anos que desenvolve o time. Ele fala: o time não se forma em um mês, né? Se forma ao longo de um tempo. E ele usou isso, ele falou: a gente precisa olhar o que o Japão faz, porque do jeito que a gente está hoje, a gente não consegue competir com eles. E é claro que a Tunísia tem um problema, porque se você trocou o técnico depois do primeiro jogo e já tinha trocado pouco tempo antes, não dá para esperar muita coisa mesmo. Quando você demite o técnico na primeira rodada, você meio que já abriu mão de fazer qualquer coisa naquela Copa, né? Mas eu acho interessante que eles, né, na Tunísia, tenham olhado para isso e falaram: a gente precisa olhar para o Japão. Ele não falou, tudo bem, o Japão foi o adversário, eles enfrentaram e eles não tiveram a menor chance. E eu acho que quando eles estão falando, a gente precisa olhar para o Japão, porque o Japão é um exemplo muito mais próximo, né? Se ele falar: a gente tem que olhar para o Brasil, sei lá, Brasil talvez não, mas para a Espanha ou para a França, que são as potências, não dá para reproduzir o que a Espanha e a França fazem, né? A Tunísia não vai começar a ter jogadores sobrando em 2 anos. Mas dá para olhar para o Japão. O Japão não tem os maiores talentos do mundo, não tem candidatos à bola de ouro e tem uma seleção muito boa. E talvez nenhum desses jogadores aqui seja o craque do Real Madrid, do Barcelona ou do Liverpool nos próximos anos, mas a gente tem uma seleção que claramente tem condições de fazer, por exemplo, hoje, se enfrentar Brasil e Japão. Eu acho que o Japão está mais pronto para ganhar do que o Brasil. O Brasil tem talento, pode ganhar na força bruta do talento, mas como time, o Japão é muito melhor, é muito superior, né? E eu acho que esse é um ponto que vale também para a Holanda, né? Mas para a gente falar do Japão, o Ito entrou no lugar do Kubo, e ele é um jogador que eventualmente faz o lado do campo também, né? Ele até já jogou ali como ala, é um desses pontas que joga como ala também. Teve o Kamada fazendo um jogo muito bom. O Kamada é um jogador que eventualmente tem jogado até de volante um pouco mais atrás. Nesse jogo até teve um pouquinho mais de liberdade. E a partida do Ayase Ueda foi um negócio espetacular, né? Assim, ele é um jogador que a gente já tinha falado um pouco dele, a gente falou disso no guia também. Ele é um atacante do Feyenoord, fez muitos gols pelo Feyenoord, é um jogador que se destaca no futebol holandês, então evidentemente já era um jogador para ficar de olho para o Japão, né, de um atacante de bom nível, mas ele mostrou que ele tem muito recurso, né? Ele é um jogador de trabalhar jogadas, ele deu uma assistência muito inteligente, né? Ele recebe uma bola e toca de primeira que deixa o Ito na cara do gol, e os 2 gols dele foram de bastante recurso. O segundo foi uma cabeçada pensada, né? Assim, ele não cabeceou de qualquer jeito a bola. A bola veio, ele jogou no canto que nem o goleiro e nem os zagueiros tinham condição, né? Ele jogou num contrapé. Então, mostrou bastante recurso. O que mais me chama a atenção é que tanto a Holanda, né, Bonsa, quanto o Japão, eles têm um estilo e têm uma estratégia e aplicam bem essa estratégia, se adaptam dentro dos jogos, mas eles têm uma cara, né? Esses times têm uma cara muito clara e que funciona muito bem. Tanto que essa do Brobley entrando na Holanda deu uma opção que muita gente talvez não estivesse vendo, porque o Malen estava jogando ali pelo meio pela temporada que ele fez, mas o Brobbey é um jogador de uma característica diferente e que funcionou ali, fez os 2 gols, deu uma opção a mais, ainda tem o Memphis no banco, né, para fazer um outro tipo de jogo. Então a Que é o Holanda titular da Holanda, é o Memphis, né? era o Ele Memphis, né, foi. até pouco tempo atrás. Das eliminatórias mesmo foi. O Memphis É. foi vice-artilheiro das eliminatórias europeias. E não jogou, ele não joga mais 90 minutos, mas ele foi titular na maioria das partidas. É lógico, é outro momento da carreira do Memphis, né? Ele voltando de lesão, tem que ver como é que ele se encaixa, mas ele sempre sobe de rendimento também na seleção holandesa.
Vai ser qualquer uma dessas duas, vai ser uma adversária bem complicada para o Brasil. Se acabar sendo a Suécia, mais tranquilo, porque você tem os dois centroavantes, que são muito bons, mas o resto do time não é, né? O resto do time é bem fraquinho. Mas os dois centroavantes são realmente muito bons, eles oferecem perigo, mas o resto do time dá para lidar. Holanda e Japão, acho que eles têm talento suficiente, acho que a Holanda, inclusive, time titular por time titular é equivalente ao do Brasil, mas coletivamente são dois times que estão pelo menos um estágio à frente do brasileiro. Então isso pode dar ruim, né, Felipe Lobo? Lá e acho até que, pensando em quartas de final para o Brasil, 16 vai ser mais complicado do que oitavas, né? Não que vai ser fácil, passou dos 16, já chegou nas quartas. Pode perder para Senegal, pode perder para Noruega, mas acho que o maior desafio vai ser esse 16. Daí, acho que se o Brasil passa de Holanda ou passa de Japão, eu fico mais tranquilo que chegar nas quartas. Eu acho que é. E tem gente falando que acha melhor ficar em terceiro. É péssima ideia, acho, ficar em terceiro, porque vai cair numa chave ali, provavelmente, né? Não dá para saber, mas assim, a chance é pequena, primeiro, é bom dizer isso, né? O Brasil ficar em terceiro não é exatamente a possibilidade mais plausível, mas pode, por exemplo, pegar a Alemanha. E eu acho que é um enfrentamento que o Brasil ainda não está pronto também para fazer. A Alemanha está se construindo, não, mas assim, eu acho que o Japão e até acho que Japão e Holanda hoje são times mais preparados do que a Alemanha. Só que a Alemanha é um enfrentamento diferente para o Brasil, né? É um enfrentamento de duas camisas pesadas e eu acho que criaria um cenário muito complicado e especialmente trauma gigantesco, né? Assim, pois é. A Holanda é meio que um trauma também, mas a Alemanha é maior, né? A Alemanha é maior e além disso, as oitavas seria contra a França, provavelmente, né? A França é a candidata mais forte ali, o que torna o caminho muito difícil, né? Assim, aí não tem o que fazer, assim, se o Brasil passa disso daí, é tipo... É que se ficar em primeiro, as quartas tendem a ser da semifinal, aí não tem jeito, né? Mas mesmo nas as quartas da quartas, Inglaterra. ainda acho que seria mais viável ainda, né? Acho que a Inglaterra é mais viável do que a França hoje, né? Assim, mas é claro que o Brasil primeiro tem que classificar, enfim, ficar em primeiro ou tentar, ou vai saber se vai ficar em segundo. Meio que está, né? Assim, é A muito chance de difícil que não não se classificar consiga. é muito pequena. O caminho para terceiro colocado seria perder da Escócia, o que seria complicado pro projeto, para a causa. Seria problemático. Acho que seria problemático. Acho que existe uma chance de ficar em segundo, dependendo do que o Marrocos fizer com o Haiti, se ganhar só de 1-0 da Escócia, tem um caminho aí para ficar em segundo. Mas ainda acho que o Brasil consegue terminar em primeiro. Melhor pegar a Inglaterra nas quartas, mas quartas também é meio que isso, né, Lobo? Assim, você pode também dar um pouquinho de sorte, sei lá, quem pegar os Estados Unidos vai pegar um adversário, por melhor que os Estados Unidos esteja jogando, mais legal do que a França. Depende muito de cruzamento, de times sendo eliminados antes, mas também não dá para chegar nas quartas e falar, putz, que azar, pegamos uma seleção grande. É isso, tem essas 8 seleções aí que tem entre jogador, talento, projeto, status, blá blá blá, que estão entre as mais fortes, mas você ainda tem Marrocos, ainda tem, a gente acabou de elogiar Japão, Senegal, Costa do Marfim mostrou, acho que está fazendo uma Copa do Mundo legal também, que qualquer um desses adversários é complicado nas quartas. Sabe quem não vai estar nas quartas de final, Lobo? A Turquia, para a gente terminar o programa. Porque faz tempo, né, que a Turquia foi eliminada, já em anos de Copa do Mundo, porque foi na madrugada ali da sexta-feira, e é a maior decepção da Copa, né? Porque você olhava até para o grupo, que está no grupo dos Estados Unidos, com Paraguai e Austrália, e dava para imaginar a Turquia até liderando. É um time que tem ótimos jogadores, tem 2 dos principais jovens do futebol europeu. Beleza, o Wilds não chegou em ótimas condições, mas o Arda Güler chegou melhor do que nunca, e mesmo quando você olha em volta desses dois,
Você tem jogadores muito cascudos, né? Você tem caras tipo veteranos de Galatasaray, Fenerbahçe, gente que jogou já mata-mata de Champions League, mata-mata de competições europeias, tem o Çalhanoğlu. Você tem um time que com argumentos para chegar longe numa Copa do Mundo. E só não conseguiu, né? Não conseguiu botar a bola na rede, né? Assim, 60 finalizações e não fez gol. Tipo, tá, mas até esse jogo contra o Paraguai, que foi o mais. Que o Paraguai fez um gol logo no começo, e aí, lógico, né? Para um time que tem a característica já defensiva, é o melhor dos mundos, né? Você se fecha completamente, isso dificulta bastante. Mas quando você olha para 32 finalizações da Turquia e só 2 de XG, se você fizer a média, tipo, cada finalização dessa foi menos de 0,1, sabe? Foi tipo. É um XG de volume. Se você chutar 10 vezes de fora da área, você consegue um de XG. Mas você teve realmente uma chance clara de gol. Então, também finalizou bastante, né? Mas não indica que realmente criou chances de qualidade. E, no geral, acho que foi uma campanha muito fraca. A Turquia, eu achei que isso tinha ficado para trás com o Montella, né? Acho que o Montella tinha conseguido transformar mais jogadores da Turquia em um bom time, um time mais competitivo, mas não rolou na fase de grupos da Copa do Mundo. Acho que foi uma das maiores decepções, talvez a maior da Copa até aqui, a Turquia, justamente pelo potencial, né? Tudo bem, o Yildiz chegou baleado, um pouco machucado ali, a gente teve outros jogadores machucados, mas uma das coisas, acho que tem um problema aí da Turquia de montar um time, e a questão é que a Turquia precisa encontrar um caminho ali, e a Copa deixou uma decepção muito grande. Acho que junto com o Equador talvez sejam as grandes decepções, né, Bons? Exatamente. O Equador também já falou. Situação parecida, né? Muitas finalizações dos dois jogos. Acho até que o primeiro jogo contra a Costa do Marfim foi bom dos dois lados, né? Foi um ótimo jogo, um ótimo empate. Foi 0-0 mesmo, né? Um ótimo 0-0. Mas depois, acho que decepcionou mais o segundo jogo e a Turquia como um todo. É isso, acho que a gente falou de tudo que mais importante, né? Desde da última sexta-feira, desde a manhã de sábado. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco nessa última hora. Lembrando que vocês podem se tornar membros do canal do Meio Campo lá no YouTube e contribuir com o jornalismo independente. A gente também envia uma newsletter 2 vezes por semana, exceto na Copa do Mundo, que aí é todos os dias. Estamos mandando newsletters exclusivas para os nossos assinantes. Você pode assinar lá pela newsletter, pelo Substack, ou também pelo nosso canal, pelo nosso clube de membros lá no canal de YouTube. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, você também nos ajuda dando like, compartilhando, se inscrevendo no canal e contando para os seus amigos que você gosta do conteúdo do Meio Campo. É isso aí, Felipe Lobo, muito obrigado. A gente volta na quinta-feira, depois do jogo da Seleção Brasileira. A gente já vai saber qual posição o Brasil terminou e quem vai enfrentar no mata-mata. Não sei ainda se vai saber quem vai enfrentar. A posição mas já vai saber que posição o Brasil ficou. É isso. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima.